Vamos lá. Bom dia, meu nome é Rebeca Maia Pontes. O título do meu trabalho é Avaliação do Engajamento do Usuário em Jogos Digitais, comparando dados autorreportados e psicofisiológicos. A minha orientadora é a professora Ticiane Darim. Ah, e a banca é a professora Valéria Lely e o professor Saul. Aqui minha apresentação está dividida nesses 12 tópicos. Primeira, contextualização, motivação, trabalhos relacionados, problema de pesquisa, objetivo do trabalho, questões de pesquisas, fundamentação teórica, onde eu vou falar dos principais conceitos relacionados a esse tema, a metodologia, explicando como é que eu conduzi até agora o estudo terciário, o planejamento dos experimentos, que eu espero que em janeiro até março eu consiga conduzir tudo direitinho, as contribuições esperadas e as referências. Bom, a empresa Bain Company ela fez um levantamento que na área da indústria de jogos que percebeu que daqui de 2022 para 2027 vai ter um aumento de 50% na receita mundial da indústria de jogos, saindo desse ano um investimento de 199 bilhões de dólares para 307 bilhões de dólares. E a recente proliferação da tecnologia em termos de dispositivos, conectividade, diferentes plataformas, ele também tornou ainda mais fácil jogar jogos em qualquer lugar, a qualquer momento e com qualquer pessoa. Isso daí também trouxe uma preocupação muito grande como é que os desenvolvedores e os pesquisadores da área vão tornar essas experiências mais engajadoras. E nesse contexto também a teoria da autodeterminação ela tem sido um framework assim, bastante importante para a área de pesquisa de engajamento em jogos e também em bem-estar, porque ela é uma teoria que ela busca examinar como as condições biológicas, sociais e culturais aumentam ou prejudicam o engajamento e o bem-estar. E essa abordagem, ela foi aplicada a vários âmbitos, não só na área de jogos, também na área de experiência do usuário, na área de saúde, educação, entre outros. E com isso, veio a principal preocupação, né, de como é que a medição de engajamento ela vai contribuir, né, para a criação desses jogos assim com experiências mais engajadoras, né? E com isso foi identificado vários elementos chaves, né, para o que a medição do engajamento ela acarreta. Né? Ela faz uma análise do contexto, né, em que o jogador está inserido, faz uma análise do comportamento do jogador, a motivação e a personalidade desses jogadores. Tudo isso contribuindo para jogos e aplicações gamificadas mais atrativos. Só que isso daqui, a medição de engajamento, ela não se aplica só na área da área de jogos digitais. Por exemplo, tem esses dois trabalhos aqui de Conrad e Chapman, que eles buscam medir o engajamento para examinar as mudanças nos estados afetivos e cognitivos dos usuários ao longo da interação com o aplicativo educacional. Já o trabalho de Chapman ele vai estudar a relação entre o engajamento e métricas de desempenho, como o tempo gasto em determinada tarefa e o conteúdo do sistema. Com isso, a medição de engajamento ela tem duas formas de coleta de dados assim bem diferentes, que é os instrumentos autorreportados, que vêm na forma de escalas, questionários e os instrumentos psicofisiológicos. E aí eu vou aqui destacar a importância, porque é importante usar ambos os instrumentos, né, para poder fazer uma medição de engajamento mais completa, né? Primeiro, para obter uma descrição mais completa do engajamento, ele deve ser medida toda durante a atividade, na experiência e ao fim da atividade, para saber as percepções pessoais do participante. E cada um desses instrumentos eles têm vantagem e desvantagem. Por exemplo, os instrumentos autorreportados eles são os mais utilizados na área para medir engajamento, porque eles são mais fáceis de ser aplicados a um grande número de participantes, eles não são caros, eles são mais fáceis de interpretar os resultados. Só que uma das desvantagens é porque eles não são tão objetivos, né? Porque ele vai muito da percepção pessoal do participante. Aí com isso entram os instrumentos psicofisiológicos, né? Que é algo que é já mais difícil de enganar, que já é observado na biologia dos usuários. Também
muitos dos comportamentos associados ao engajamento, eles são difíceis de lembrar, né? E podem ocorrer sem que os indivíduos percebam. Por isso que é importante também utilizar instrumentos psicofisiológicos. Mas uma desvantagem dos instrumentos psicofisiológicos é que eles geralmente são muito caros, porque são sensores, né? São sensíveis e afetam muito interferem diretamente assim no corpo do usuário, né? Podendo afetar o engajamento. Eu digo, tô cheio de coisa em cima aqui de mim, eu não me senti tão confortável aqui durante essa experiência. E também os dados são mais difíceis de interpretar, né? E eu acho que o principal para utilizar esses dois é porque, por exemplo, os instrumentos autorreportados, eles vão detectar umas dimensões específicas do engajamento e os instrumentos psicofisiológicos eles vão detectar outras dimensões, né? E isso daí pode retornar alguns resultados divergentes, que pode indicar um aumento em algum tipo de engajamento e uma diminuição em outro tipo de engajamento. Com isso, vários trabalhos na literatura proporam avaliar o engajamento, construtos relacionados com a experiência do jogador, experiência do usuário, seja no contexto de jogos digitais ou em outros contextos. Aqui, esses 3 primeiros trabalhos, eles apresentam uma análise e comparação de questionários, né, que são os instrumentos autorreportados, e eles buscam comparar os resultados de ambos instrumentos. E esse último ele já faz uma proposta de um novo modelo conceitual para poder prever o engajamento do consumidor no contexto de jogos digitais. Já tem outros trabalhos que só vão utilizar instrumentos autorreportados, que são os sensores, seja para medir o engajamento dos alunos, para medir a experiência do jogador, medir a emoção, seja no contexto de jogos digitais, experiências hedônicas, o engajamento em sala de aula. E também isso daqui tem outros trabalhos que aí faz o uso dos dois, seja instrumentos autorreportados e os instrumentos psicofisiológicos. A maioria deles usa para medir a experiência do jogador como um todo, a experiência do usuário, como autonomia e imersão, seja no contexto de jogos mobile, ludologia afetiva, jogos digitais como um todo, entre outros. Só que uma coisa que foi identificada nesses trabalhos foi que a maioria, né, ou usa só instrumentos autorreportados para comparar seus resultados, ou só instrumentos psicofisiológicos. Alguns, quando usam os dois, não comparam os resultados de ambos, e aí muitos deles também não avaliam o engajamento diretamente, e sim construtos mais gerais como experiência do jogador. O trabalho que eu achei mais parecido com o meu foi esse aqui de Jensen et al., que ele vai avaliar o engajamento, né, e vai comparar o engajamento tanto dos instrumentos autorreportados quanto os psicofisiológicos, que eles vão utilizar atividade eletrodérmica, frequência cardíaca e outras escalas aqui. Isso aqui no âmbito de jogos educacionais. Só que a principal diferença que eu vi aqui dele para o meu trabalho foi que ele é mais específico para detectar como os alunos eles lidam com situações de fracasso. Isso daí através de ver vídeos e também comparando os resultados como ele joga nos joguinhos, né, que induzem ele a fracassar. E também, eu não sei se é porque é específico de jogos educacionais, eles não estão utilizando os instrumentos mais utilizados para medir engajamento, que já no meu caso, quando eu fiz a pesquisa, né, o Instituto Terciário ele ajudou muito nisso, que é para verificar quais são os instrumentos do Estadarte que têm sido mais utilizados para medir engajamento em jogos digitais. No meu caso, foi identificado o ES, o SBR aqui é uma variação do ES, que já é traduzida e formalizada aqui para a língua portuguesa, e os instrumentos psicofisiológicos do eletroencefalograma e eletrocardiografia. Bom, com isso se chegou ao seguinte problema de pesquisa. Quais são as dimensões de engajamento que os instrumentos psicofisiológicos e autorreportados eles detectam? E o objetivo desse trabalho, né, é investigar como os instrumentos autorreportados e psicofisiológicos, usados em conjuntos, podem contribuir para a detecção de relações entre as dimensões de engajamento em jogos digitais. Com isso, a gente chegou nessas questões de pesquisas aqui. Primeiro, quais são os instrumentos do estado da arte que têm sido utilizados para medir o engajamento do jogador? Quais dimensões de engajamento o jogador demonstra através de instrumentos psicofisiológicos? Quais dimensões de engajamento o jogador demonstra através de um instrumento autorreportado, né? E o principal, né, como
as dimensões de ambos os instrumentos eles se relacionam. Agora eu vou falar brevemente aqui dos conceitos principais aqui da pesquisa, primeiro falando um pouco de eudaimonia e play experience, né? Os jogos digitais, eles evoluíram para um meio que vai além de brincadeiras, né, e distrações para algo mais sério, como plataformas que aumenta assim a emoção da pessoa, aumenta as relações intrapessoais e interpessoais. E juntamente com essa evolução, né, a pesquisa de usuários de jogos, né, também começou a considerar reações afetivas e cognitivas, né, que se assemelha à noção de eudaimonia, com trabalhos já feitos em estudos de IHC. A eudaimonia é um conceito que foi proposto por Aristóteles, né, que é muitas vezes equiparada que a ideia de que uma vida boa era só plenamente alcançada, não só considerando atividades que trazem prazer para você, mas também abordam os aspectos mais valiosos da vida. E além da eudaimonia, com a tecnologia e os jogos específicos afetam o bem-estar, tem sido um tópico de interesse na pesquisa há muitos anos, né? E agora os pesquisadores e profissionais da área estão começando a explorar como influenciar, né, os fatores de bem-estar e gerar experiências positivas para aqueles que pretendem atender às necessidades eudaimônicas. E isso daqui também se relaciona diretamente com a teoria da alternação e bem-estar, né, que algumas pesquisas deles buscaram reconciliar esse conceito de eudaimonia e com os instrumentos existentes de bem-estar psicológico, que é o que a teoria da determinação ela aborda. E ela tem essas seguintes necessidades psicológicas básicas que ela aborda. Primeiro, a autonomia, né, que vai a pessoa se sentir agente de acordo com seus objetivos, princípios e valores. Isso aqui na área de jogos ela também pode ser empregada da seguinte forma. Mesmo com jogos com escolhas limitadas, elas ainda podem satisfazer essas necessidades de autonomia se levarem o jogador a se engajar voluntariamente. E a competência, que é um dos principais assim para fazer o jogador se engajar na experiência, né, que é o sentimento de se sentir capaz, né, apto a lidar com os fatores ambientais do jogo. Da mesma forma, os jogos que satisfazem essas necessidades de competência, eles fornecem desafios ideais e feedback de desempenho, né, que levam o jogador a uma sensação de domínio, né. E por fim, o relacionamento, né, que é ao se sentir conectado com os outros, né, se sentir pertencida a um grupo, né. Isso aqui se aplica principalmente a jogos multiplayer, que você interage com outros jogadores, mas isso aqui também pode ser atingido através de jogos single player, onde o jogador ele se interage com NPCs. E tudo isso daqui ele contribui para o bem-estar. Além disso, a teoria da determinação ela também postula a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é uma motivação que não depende de nenhum fator externo para a pessoa se engajar naquele determinado jogo. Né? À primeira vista, né, ele parece ser o elemento central, essencial dos jogos, né? Porque que as pessoas não jogarem um jogo se elas não estão achando interessante ou não estão achando divertido? Já a motivação extrínseca, ela vem de uma motivação de o jogador ele entrar nessa experiência por algum motivo externo, seja para receber alguma recompensa, ganhar prêmios, ganhar prestígio, esse tipo de coisa. E agora falando do engajamento, né, segundo a teoria da determinação, a motivação extrínseca ela é a principal precursora para o engajamento, para entender o engajamento. A motivação ela funciona como uma força motriz para as ações do indivíduo e o engajamento consiste em cristalizar essas ações. Em outras palavras, a motivação gera o interesse pela ação e o engajamento consolida essa ação. Com isso, O'Brien Kearns ele propôs a seguinte definição de engajamento. Existem vários outros, mas esse que eu achei mais indicado aqui para pesquisa, né? O engajamento do usuário é uma categoria da experiência do usuário que é caracterizada por atributos de desafio, afeto positivo, persistência, apelo estético e sensorial, atenção, feedback, novidade, interatividade e controle percebido do usuário. Aí eu vou falar um pouco sobre cada um desses pontos aqui no ES, que é a escala de engajamento do usuário proposta pelo mesmo autor, e ele
fala basicamente como é tido como um dos principais instrumentos autorreportados de medição de engajamento. E vale lembrar que ele não é só específico para jogos digitais, ele já é aplicado a aplicações interativas como um todo, mas a sua eficácia em jogos digitais já foi comprovado por outros estudos e com isso se, foi escolhido esse instrumento, né, para ser utilizado aqui na pesquisa, mais especificamente aqui o SBR. Bom, o ES ele é dividido nesses 6 fatores de engajamento. Primeiro, a atenção focada, que ele diz respeito à percepção dos usuários sobre o passar do tempo e seu grau de consciência ao seu redor. A usabilidade percebida, que diz respeito a como o participante ele se sente ao interagir com o sistema, seja frustrado, zangado, animado, estimulado, entre outros. A estética, que diz respeito ao apelo sensorial e estético da aplicação, seja layouts bonitos, gráficos, esse tipo de coisa. A persistência, que diz respeito à probabilidade do usuário lembrar de coisas de que gostou e tem vontade de fazer de novo, além de ocorrer a possibilidade dele recomendar a aplicação para amigos e familiares. A novidade, né, que é relacionada a aspectos que apresentam curiosidade no jogador. E, por fim, o envolvimento, né, que ele é relacionado aos sentimentos dos participantes, né, ao serem atraídos a uma determinada tarefa, tendo uma avaliação geral da experiência como divertida. Agora, falando um pouco mais do SBR, ele foi escolhido porque ele já é uma versão traduzida e formalmente validada do ES, e ele também, sua eficácia ele também já foi validado, e por isso ele foi o instrumento autorreportado escolhido para aplicar no experimento. Também outros tipos de instrumentos para avaliação do engajamento os instrumentos psicofisiológicos, né, sendo os dois principais a medição da atividade cerebral, que é medida através do eletroencefalograma, e a medição dos batimentos cardíacos. A medição da atividade cerebral através da atividade cerebral, ela é geralmente tem sido utilizada para medir o engajamento cognitivo do usuário, né? E um estudo na literatura desenvolveu um índice de engajamento derivado do encefalograma para poder medir o engajamento dos alunos e registrar o engajamento deles durante as tarefas de trabalho. E os batimentos cardíacos, né? Ele é feito principalmente através da eletrocardiografia, que possibilita a tradução de sinais elétricos gerados por um conjunto especial de células no coração, traduzir isso em valor numérico, né, possibilitando sua utilização em uma ampla gama de aplicações, inclusive avaliação de engajamento. Bom, agora falando um pouco da metodologia, dá uma relacionada aqui sobre quais questões de pesquisa estão relacionadas a quais fases da metodologia. A primeira revisão da literatura foi onde foi identificado os instrumentos do estado da arte mais utilizados para medir engajamento. Primeiro foi feito um levantamento bibliográfico, em seguida foi feita a análise desses trabalhos relacionados, e aí foi feito também a condução do estudo terciário, que por enquanto a gente só tem resultados preliminares, ainda falta ser concluído. Em seguida, o planejamento do experimento já foi concluído, que diz respeito aqui à escolha dos instrumentos de avaliação de engajamento, o design do experimento e o cronograma. Vale lembrar que esses dois instrumentos que eu escolhi, do eletroencefalograma e o eletrocardiografia, eles vão ser montados através de uma plataforma de áudio do Bitalino. Em seguida, a condução do experimento, ele vai me responder aqui quais são as dimensões do engajamento, né, que é demonstrado por cada um dos tipos de instrumento. Aí vai ser feito o recrutamento dos participantes. Atualmente a gente estava na parte do teste piloto, mas vai ser necessário fazer uma nova submissão com algumas correções para o comitê de ética. E, em seguida, após esse recrutamento dos testes piloto, o recrutamento dos participantes e o teste piloto, vai ser feita a aplicação dos experimentos. E após a aplicação vai ter uma entrevista assim, estruturada com cada um dos participantes. E por fim, né, quando eu for fazer a análise e a aplicação dos resultados, né, vai ser feita a análise qualitativa, quantitativa dos resultados, a qualitativa principalmente relacionada ao ES, e a quantitativa também através do ES, mas quantitativa principalmente para interpretar como os resultados dos sensores, o que eles significam, né, de engajamento, né, para aquele usuário.
Também será feita a interpretação dos resultados e, por fim, a criação das diretrizes, que aí vai conseguir estabelecer qual é a correlação entre as diferentes facetas aí do engajamento. Bom, falando aqui um pouco do estudo terciário, até agora foram feitas as seguintes atividades, né, que é a definição do objetivo e questões de pesquisa, a busca de termos e sinônimos para a composição da string de busca, a elaboração da string de busca, a aplicação dela numa base que eu escolhi, a filtragem desses trabalhos a partir dos critérios de seleção e atualmente está sendo feita a análise e fichamento dos trabalhos. Bom, esse estudo terciário tem o seguinte título, né? Um estudo terciário, né, dos trabalhos de avaliação de engajamento e bem-estar em aplicações computacionais, e ele tem como objetivo levantar revisões sistemáticas do estado da arte da área de IHC, a fim de descobrir quais são os trabalhos mais relevantes que propõem os conceitos, métodos e instrumentos de avaliação de engajamento em jogos digitais. O protocolo foi feito, composto pelos seguintes elementos: a questão de pesquisa, as palavras-chave e sinônimos, a montagem da string de busca, a seleção da base de dados e os critérios de seleção. E com isso, a questão de pesquisa, principalmente aqui do estudo terciário, né, quais trabalhos no campo da IHC propõem revisões sistemáticas que buscam propor métodos de avaliação de engajamento e bem-estar em aplicações computacionais. Essa pesquisa ela foi dividida em duas fases, a pesquisa primária e a secundária. Na pesquisa secundária foi feita a derivação dos principais termos de pesquisa a partir da questão de pesquisa, e também alguns trabalhos que eu já tinha lido, eu já consegui remover, selecionar alguns termos, e também a partir desses termos retirados foi encontrado termos alternativos e sinônimos dos principais termos de pesquisa, né? Esses termos foram juntados junto com operadores booleanos para criar uma string de busca. E por fim, a string de busca ela foi personalizada para execução na base de dados. Essa aqui é a string de busca, que ficou no final. E aqui foram as palavras-chave e os sinônimos que eu consegui tirar a partir de cada uma das palavras-chave principais que eu coletei. Bom, os critérios de seleção para o trabalho o trabalho é um artigo de jornal publicado ou aceito em alguma conferência ou revista conhecida na área de interação humano-computador. O trabalho é do âmbito da experiência do usuário ou da experiência do jogador. O trabalho é uma revisão sistemática. O trabalho ele analisa conceitos ou métodos da experiência do usuário ou do jogador. E o trabalho é aplicável a sistemas computacionais como aplicações gamificadas ou jogos digitais. Aí, por enquanto, na pesquisa primária foi feita, essa string de busca foi aplicada apenas na base da Scopus, porque ela já anexa trabalhos da ACM, da I3E. E quando eu rodei essa string, ela apresentou em torno de 23 mil resultados, e a partir de quando eu apliquei aqueles critérios de seleção, foi analisados, estão sendo analisados 24 trabalhos, né? E o processo para a seleção, além dos critérios, foi feita a leitura do título, do abstract, e a análise dos resultados, né? E a conclusão aqui dessa pesquisa primária é que a string de busca ainda precisa ser refinada, porque muitos trabalhos eles ainda não seguiam o critério de inclusão, né? E também aplicar essas strings em outras bases, né? Para ter um corpo ainda maior de trabalhos. A fase atual, a gente estou fazendo aqui a extração dos dados e o fichamento dos trabalhos. Para o fichamento dos trabalhos estão sendo extraídos os seguintes dados, né? O título, o autor, o abstract, a conferência, o journal que ele foi publicado, o qualis ou core dele, a data de publicação e os resultados obtidos. Depois disso, vai ser feita a pesquisa secundária, né? Que vai ser onde vai ser feita a reformulação da string de busca, né? Essa string vai ser aplicada nas bases da ACM, 3S, ScienceDirect e Springer. Vai ser feita a contagem de trabalhos obtidos em cada uma das bases, com a respectiva contagem, né, dos seus trabalhos após a aplicação dos critérios de seleção, né? Vai ser feita a remissão das duplicadas, né? E o fichamento desses novos trabalhos. O que mais me contribuiu para essa fase aqui da pesquisa primária foi que com esses 24 trabalhos, eles já vão servir de artigos de controle para poder fazer a pesquisa secundária.
Além disso, depois de fazer essa pesquisa secundária, em seguida vai ser feita a síntese dos dados, né, onde vai ser feita conta da frequência dos trabalhos por conferência, diurno, frequência de trabalhos por qualis, por ano, né, e o principal, né, que é verificar quais são os principais instrumentos reportados psicofisiológicos. Com os resultados preliminares, até agora foi verificado que os mais utilizados foram mesmo o ES, né, e suas variações, e esses dois que eu tinha mencionado, o eletroencefalograma e a eletrocardiografia. E também vai ser feita a frequência de trabalhos por construto, né? Ver qual é a área que ele aborda, seja experiência do jogador, experiência do usuário, engajamento, motivação, bem-estar. São coisas relacionadas. E também a frequência de trabalho por ômetro, se é por jogos mobile, educacionais, aplicações gamificadas, sistemas computacionais como um todo. Em seguida, vai ser feita a análise desses resultados obtidos, aí elaboradas suas ameaças à validade e lições aprendidas. Pronto, esse aqui é o cronograma do estudo terciário. A elaboração do protocolo foi feita no mês de setembro, a pesquisa primária espero finalizar agora no mês de dezembro, a pesquisa secundária também espero começar logo ela no mês de dezembro e terminar em janeiro. A síntese dos dados eu farei também no mês de janeiro. Análise dos resultados, ameaça à validade de lições aprendidas no mês de fevereiro. Agora falando sobre o planejamento dos experimentos. Primeiro vai ser feita a investigação do engajamento através que o objetivo principal dele é investigar o engajamento através de diversas dimensões, né, com base nas medidas correlacionadas. Para o engajamento vai ser utilizado um método autorreportado ES, né, e depois inicialmente vai ser buscar um procedimento para identificar a relação entre os resultados reportados através do ES e as respostas psicofisiológicas associadas aos sensores de eletroencefalograma e eletrocardiografia. Com isso, a hipótese principal aqui desse experimento é que as dimensões do engajamento que compõem o ESBR indicam níveis de engajamento correlacionados com os níveis de engajamento indicados pelas dimensões dos instrumentos psicofisiológicos. Para me ajudar no planejamento aqui desse experimento, eu utilizei o framework de SAGE, que é um framework que já tem sido bastante utilizado na área. Na primeira fase, determine que ele busca identificar quais são as metas da avaliação, que no caso desse experimento é confirmar ou refutar a hipótese estabelecida. O Explore, né, quais questões devem ser respondidas, né, que é responder qual é o nível de engajamento de cada grupo ou de controle experimental. Quais fatores atrelados ao construto de engajamento podem ser observados através dos sensores de encefalograma? Quais fatores atrelados ao construto de engajamento podem ser observados através da eletrocardiografia, né? E os resultados do instrumento do reportado, se ele sofre algum tipo de influência sobre o grupo, né, de participantes, seja o gênero, a frequência com que eles costumam jogar, se o jogo compõe algum tipo de jogo que ele costuma jogar ou gosta, a idade, o grau de escolaridade. Aí o TUS, né, que ele diz respeito a quais métodos serão utilizados no processo de avaliação, que são o questionário pré-teste, o ESBR, os sensores e a entrevista semi-estruturada, né? Aí o Identify que aborda quais são as questões práticas, né, do trabalho, né? Primeiro tem um local silencioso e livre de distrações, um celular com o jogo com o jogo instalado, né, em pleno funcionamento. A cada vez que eu for apresentar o celular para o participante, também esse jogo vai ter que ser desinstalado, né, porque ele pode salvar o progresso até agora, né, e as preferências. Aí, cada vez que isso for feito para o participante, o jogo vai ser desinstalado. Um computador com mouse, né, para o participante preencher o questionário pré-teste, o questionário do S ao fim do experimento. Aí, impressão das vias aqui do termo de livre consentimento esclarecido, a realização do teste piloto e os horários agendados por participantes, que eles vão ser lembrados através de e-mail, WhatsApp, Telegram, e os participantes eles serão selecionados a partir do local de conveniência mesmo, que o experimento vai ser aplicado da sala de multimídia, no prédio da UFC virtual. As pessoas que concordarem em participar vão pegar os contatos dele, né, para poder lembrar e remarcar caso seja necessário, né? E também vai ser pedida a gravação do áudio e vídeo do participante.
Inicialmente, eu espero que a gente consiga recrutar no mínimo uns 60 participantes. E o DESAG, né, quais são as questões éticas relacionadas ao experimento, né, que primeiro, o principal vai ser o termo de consentimento livre esclarecido, onde vai ter dizendo todos os direitos, né, do participante, o que ele pode fazer, inclusive desistir do experimento, né, a qualquer momento, e solicitar o processo de exclusão de seus dados coletados. Para evitar isso daqui, quando o participante participar e tal, os dados logo serão anonimizados, aí não vai ser preciso excluir os dados, caso ele requisite, porque já vai ser anônimo, não vai ter como saber que foi a pessoa que fez. O evaluate, né, que é verificar como os dados obtidos serão avaliados, interpretados e apresentados. Primeiro vão ser feitos testes de hipótese com os dados quantitativos para avaliar a relevância estatística do resultado, né? A quantidade e os tipos de problemas identificados no experimento eles vão ser comparados entre os dois instrumentos de medição de engajamento, né? E o desempenho no jogo poderá ser relacionado com as mudanças de humor medidas pelos sensores e pelo questionário ES. E os resultados quantitativos eles vão ser requisitos através dos análises dos dados qualitativos. Os métodos estatísticos específicos, alguns já foram selecionados também. E com isso, falando mais dos participantes, né, vão ser recrutados 60 voluntários maiores de 18 anos, alfabetizados, que ele tem uma disponibilidade para um período de 40 minutos para poder ocorrer a avaliação, né? E como eu mencionei, eles vão ser selecionados por conveniência, quem estiver perto assim do laboratório de usabilidade do UFC virtual. E também ele vai ser feito pessoalmente através de solicitações por e-mail, redes sociais e tal. E eles também devem apresentar comprovante de vacinação para o Covid, né, para poder serem elegíveis para o experimento. Principalmente porque essa questão de passar os sensores de pessoa para pessoa, né, é importante que a pessoa tenha tido essa segurança maior. Outra coisa importante também é sobre o recrutamento dos participantes, eu também espero falar com alguns professores Ticiane também, para falar com os alunos deles para poder participar do experimento. É isso. O procedimento ele vai da seguinte forma. Primeiro, com o objetivo, né, de verificar a relação entre o engajamento, né, entre os instrumentos psicofisiológicos e autorreportados. Vai ser conduzido o experimento com 60 participantes voluntários, que vão ser divididos em 2 grupos. O grupo de controle e o grupo experimental. Cada um dos participantes ele vai ser informado sobre a condução do experimento e deverá preencher as 2 vias do termo de consentimento, né? Uma fica com os pesquisadores e outra vai ficar com o participante. Aí, caso o participante ele permita a gravação, né? Ele vai ter um celular utilizado para captação de voz e vídeo durante o experimento, né? E apenas para participantes do grupo 2 vai ser coletada uma amostra, né, para a frequência média dos sinais de batimento cardíaco e sinais elétricos, né, para servir de baseline para os sinais obtidos durante o procedimento. Isso aqui foi uma das coisas que eu pesquisei em trabalhos que eu utilizava esses sensores para medir engajamento, né, porque cada pessoa vai ter sua particularidade, né, algumas pessoas já têm um batimento cardíaco mais acelerado mesmo, tipo de coisa, isso daí vai servir como baseline para depois não ter tantos outliers quando eu for analisar os dados. Né? Os participantes do jogo vão jogar por um breve período o jogo do Coin Master, né? E em seguida eles vão responder o ES. Da mesma forma, o pessoal do grupo 2 eles vão jogar, só que a diferença é que eles vão estar com os sensores, né? E após a interação eles vão também responder o ESBR. E ambos os grupos, ao fim, eles também vão responder também a entrevista semi-estruturada. E com isso, o cronograma da execução dos experimentos da seguinte forma: o recrutamento dos participantes no mês de janeiro, o teste piloto também, a aplicação do experimento entre os meses de janeiro e março, análise qualitativa e quantitativa no mês de abril e análise e interpretação dos resultados. Já o mês de maio vai ser para montar esses resultados e montar as diretrizes. Né? E com isso, as contribuições esperadas desse trabalho apresentar um estudo aprofundado, fornecido através do estudo terciário dos métodos de avaliação e medição de engajamento do estado da arte na literatura,
fornecendo uma base para futuras pesquisas que propõem atualizações e criações de métodos de avaliação e engajamento. Isso não apenas no contexto de jogos digitais, né, também pode ser tido em outros contextos, e uma referência cruzada entre os fatores de engajamento levantados por instrumentos psicofisiológicos e autorreportados, né, isso no contexto de jogos digitais, dando suporte a pesquisas na área de Play Experience, além da possibilidade da identificação de novas segmentações de perfis de jogadores durante a interação com o sistema. Esse é o cronograma aqui da minha dissertação. Até agora já foi feita a escolha do tema de pesquisa, a revisão bibliográfica dos trabalhos, né, a definição da questão de pesquisa, contribuição do trabalho, a pesquisa dos trabalhos relacionados, planejamento dos experimentos, elaboração da fundamentação teórica e a condução do estudo terciário. Eu também estou fazendo a apresentação da proposta de dissertação. O teste piloto do experimento será feito no mês de janeiro, em seguida a condução do estudo experimental, a coleta e interpretação dos dados obtidos, análise dos resultados, a criação de diretrizes e, por fim, a defesa da dissertação. Tudo isso aqui eu planejo terminar até o mês de junho, mas eu tenho até o final do mês de agosto para poder terminar isso. Então, caso ocorra algum imprevisto, eu ainda vou ter mais um tempo para poder terminar minha dissertação. Essas aqui foram as publicações relacionadas a essa pesquisa, que eu fui apresentar no IHC no mês de setembro. Não, foi outubro. Foi outubro. E é isso. Obrigada. Oi, Rebeca. Oi. Foi bem no tempo, Foi. bem no tempo mesmo. Foi. Eu Tá tava olhando certo, aqui. tá ótimo. Pronto. Então, agora nós seguimos, né, para que a